descrição nem sempre tá do jeito que a gente quer, né? Infelizmente. Hoje quem vai falar para vocês vai falar sobre espiritualidade. Tá? Seja bem-vindo. Amém. Deus abençoe. É com você. Eu vou procurar ser breve, certo? Até 15 para as 10 a gente acaba. Ainda mais que hoje está super estragado. Mas olha, boa noite então. Para quem não me conhece, eu sou Teodina, eu sou de Taubaté, certo? Já fui coordenadora diocesana e faz 2 anos que eu saí. E agora eu continuo só na luta, na missão com formação de catequista. E a Mara pediu para a gente falar sobre a espiritualidade. Daí eu estava pensando, montando a palestra, daí eu achei uma palestra pronta, que foi dada pelo padre Luiz Gonzaga lá na nossa escola, na ECAT. Você fez com o Luiz Gonzaga, Luiz? Então, foi em 2014. E daí, quer dizer, estava sensacional o que ele escreveu. Por que eu vou gastar fosfato com outro? Resultado, troquei, maquiei, está aqui a palestra do padre Luiz Gonzaga, que vai servir muito para nós. Certo? Pode passar. Nós vamos falar sobre a espiritualidade. O que vem a ser espiritualidade? A gente pensa, nossa, o que será? Deve ser uma coisa sensorial, eu passar o dia inteiro, eu me retiro. A gente precisa fazer retiro. Mas a minha espiritualidade depende de eu ficar lá ontem. Nada disso. Esse menino aqui, esqueci seu nome de novo. Adilson, eu ia falar César de novo. O Adilson, ele falou, a nossa espiritualidade vem da oração, vem de uma série de coisas. E o padre, ele dividiu a nossa espiritualidade em 3 etapas. Nós, como evangelizadores com o Espírito, um catequista, se não evangeliza com o Espírito, ele não consegue atingir a sua meta. Pode passar. O que vem a ser evangelizadores com o Espírito? Mas ele está lento. No ano da fé, na conclusão do ano da fé, nós recebemos a exortação apostólica, a alegria do Evangelho. Então, o Papa começou nos exortando. Como é que é? O Papa, ele lança documentos que são para serem levados a termo e lança exortação. O que é exortação? Ele está implorando para nós, gente, vamos evangelizar com alegria. Evangelizar com alegria, evangelizar com espírito, evangelizar com maturidade, evangelizar entrando no mistério, não só de blá 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 e de teoria. Não é isso. Nós temos muita teoria, nós temos muito conhecimento, dá para chegar aqui e despejar a quantidade de livro, tudo que a gente já leu. Tá, mas esquece tudo isso. Hoje estamos nós e Deus. E é para a gente pensar, será que eu tenho sido este catequista que evangeliza com o Espírito? Através da Evangelii Gaudium, o Papa Francisco, ele nos exortou muito sobre isso. Pode passar. Continua. Na exortação apostólica, ele falou, é essa a coisa do livro, a alegria enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quem não se encontrou com Jesus, como assim? Como eu não me encontrei? Eu preciso estar conectado, eu preciso me sentir parte da família de Deus, eu preciso me sentir de Deus para poder fazer essa evangelização. Pode passar. Daqui a pouco vocês vão entender. Essa introdução é assim. Chuta os 3. Através do batismo, a gente assume a vida nova em Cristo. Quando fomos levados no colo, pela mãe, a partir desse dia, nós nos configuramos a Jesus. O que vem a ser isso? Eu me configurei, eu tomei o formato já de Jesus, conforme a vontade de Deus. Não se pode compreender um cristão, eu estou tampando aqui vocês? Não se pode compreender um cristão fora de sua espiritualidade, de sua condição de criatura nova em Jesus. Por quê?
Antes de ser batizado, eu sou uma criação de Deus apenas. A partir do batismo, eu sou uma criatura nova em Jesus Cristo. Eu assumo a vida nova através do batismo. E essa identidade vincula a pessoa de Jesus, por consequência, o seu segmento. Só que enquanto criancinha, a gente não sabe o que é isso, certo? Mas a partir depois da idade da razão, vem para a Eucaristia, depois é crismado, e estamos nós aqui na fase adulta, ainda no segmento de Jesus. Para a gente saber se a gente está dentro da espiritualidade, devagarinho a gente vai vendo. A gente vai vendo que quanto mais assim firme, ele falou de alicerce, de coisa que os problemas vêm, pá, acaba. O problema vem, tinha um alicerce maior, mas ainda estava frágil, acaba. A gente vê se a gente está configurado e que se a gente se identifica com Jesus a partir do nosso alicerce. Vem problema sim. Ele não nos prometeu sombra, água fresca e sapato largo. Estamos nós aqui hoje, bem quentinho no calor humano, mas está tudo certo. Só por ti, Jesus, nós estamos aqui. Concorda? Depois a gente chega em casa, toma uma ducha e pronto. Daqui a pouco a gente nem vai sentir mais, porque o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. E ele pretendia que hoje a gente estivesse aqui com esse calor humano mesmo. Eu daqui a pouco eu nem sinto mais. Mentira, pode passar. Eu sinto muito calor. Pode passar. O cristão é uma pessoa vinculada por sua própria identidade à igreja, a seu ministério de comunhão, a sua função mediadora como sacramento de Deus em Cristo. Por conseguinte, vincula seus irmãos. Por que a gente precisa estar na igreja, na comunidade fraterna? Porque esse foi o último mandato de Jesus. Quando ele estava subindo, ele falou, permaneçam unidos. Certo? Porque a gente só cresce e amadurece na fé na comunidade fraterna. Porque comunidade onde um quer comer a língua do outro, o nariz do outro, não é comunidade fraterna. Mas não é o nosso caso. É só fora do Brasil, porque a gente se entende. Graças a Deus a gente se entende. E se não se entende, está passando da hora da gente se entender. Certo? Então, a gente se vincula aos irmãos e irmãs. A partir desse instante que eu consigo enxergar no outro a imagem de Jesus, eu estou conseguindo formar o meu alicerce. Certo? Eu estou entendendo o que é fazer parte da comunidade. Pode passar. E o que tem isso a ver com a minha espiritualidade? Isso determina que eu sou uma pessoa de espiritualidade. Em Pentecostes, aconteceu esta evangelização com o Espírito, porque até chegar em Pentecostes, todos os apóstolos escolhidos por Jesus, eles estavam antes firmes com o mestre, um que ele ficava do lado direito, outro do lado esquerdo, e olha, vamos junto, ele é o cara, e ele ia tirar nós da opressão, Roma estava oprimindo. Daqui a pouco o mestre sai de cena. Daí o que acontece? Eles ficam perdidos. Como assim? E um nega, o outro vai, o outro se esconde. João permanece ali na cruz com a mãe e eles ficam perdidos, porque eles não conseguiram ouvir o que o mestre, não conseguiram entender o que Jesus estava preparando para eles. É igual nós, pode ser que a gente esteja ouvindo, ouve a palavra, ouve a oração, eu estou ouvindo, mas eu não estou entendendo, porque eu estou acostumada, eu sei tanta coisa, eu já ouvi tanta coisa. Não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente abra o ouvido e o coração de cor, passa pela mente, passa no coração, e eu estou entendendo o que Ele quer. Eu estou com Ele, acho que houver, eu estou com Ele. E quando chegou o Pentecostes, daí sim que eles entenderam. Nossa, daí veio aquele lampejo, aquela língua de fogo, o mesmo Espírito que planeou em Pentecostes é o mesmo que está aqui. Então a gente não pode falar uma coisa desconectada, uma coisa longe. O Espírito Santo em Pentecostes, Deus lá em cima, transcendente, não é? Deus está presente, o Espírito Santo está, Ele me move. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo, não é nada distante. Em Pentecostes, eles entenderam o que é evangelizar com o Espírito.
Até então eles não entendiam. Estava igual Moisés, foi lá, olha, para a gente fazer parte da turminha de Deus, nós vamos ter que seguir os 10 mandamentos. Ele foi lá um tempão lá no monte, como é que chamava? Tabor, Moisés foi esse? E eu esqueci. Não é Tabor, eu esqueci. Monte Sinai. Monte Sinai, isso. Ele estava lá, demorou, daí o pessoal não estava acostumado a esperar tanto, senão, aqui nós estamos passando ao mundo, já desmancharam o ouro e já começaram a adorar o bezerro, quer dizer, não entenderam lá atrás. Então daí quando veio Jesus, ele mudou a cena, aquela aliança já não valia mais, Jesus já juntou tudo, os 10 mandamentos vão reduzir em 2, e eu vou preparar, ele escolheu 12 que foram vencedores, tanto que foi que a gente está aqui, os 12 foram vencedores, cada um do seu jeito, a sua maneira, e agora é a nossa vez. Daí ele falou, olha, eu vou, mas eu vou deixar meu Espírito Santo parar. Não entendeu. Olha, eu vou, mas vocês não precisam se preocupar, eu estarei convosco. Um quis pôr a mão no lado, um acreditou, enfim. É igual nós. A gente acredita, tem hora que desacredita, tem hora que o problema maceta, tem hora que o problema me levanta. Nós somos humanos. Mas vamos entender mais o que é evangelizar com o Espírito. No dia de Pentecostes, leiam para mim. No dia de Pentecostes, a Páscoa se completa. Cumpre-se a promessa de Jesus. Cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Eles ficaram extasiados, foram lá fora, Pedro, o chucro, bravo, cada um foi lá, tinha o pessoal lá da Pérsia, da Panfilha, da Frígia, todo mundo, cada um de um canto, igual nós aqui, tem russo, e nós estamos na ONU com aquele microfone que é... Isso. Só que lá não estava. Pedro foi e falou em aramaico e todos entenderam. Como assim? O Espírito Santo de Deus moveu, todos entenderam. E assim é, o Espírito sopra onde Ele quer. Então é para a gente entender. No dia de Pentecostes, eles saíram, não igual lá no tempo de Moisés, falando, olha, vai receber as regras. Aqui tem que obedecer. Eles saíram para evangelizar com o Espírito. Nós vamos quebrar muitas leis e agora nós vamos evangelizar com amor. A gente quer apresentar o Deus de amor. Nós queremos apresentar Jesus que falou, vamos permanecer unidos, certo? E assim começou a crescer a caminhada do povo de Deus, certo? Pode passar. E daí? Mas o que isso? Eu estou brincando, tá bom? Mas o que isso realmente quer dizer? Evangelizadores do Espírito quer dizer que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. Eles se abriram. Não adianta a gente vir aqui, vem 1000 formações. Ótimo, nossa, gostei, viu que ela falou. Volto, continuo no meu mesmo jeito. Não me abro, eu preciso me abrir. Não só de mente, mas de coração. No Pentecostes, o Espírito fez os apóstolos saírem de si e transforma-os em anunciadores das maravilhas, que cada um começa a entender na própria língua. Isso daqui é bem característico, aquele esvaziar-se de si. O que isso significa? Eu tirar toda a mesmice, a minha empáfia. Ó, como eu sou boa, ó, como eu evangelizo, ó, como eu sei. Enquanto eu ficar nessa coisa cheia de mim, eu não falo de mim, eu falo de Jesus. Eu vim para falar dele, eu vim para evangelizar com ele. Então eu preciso me esvaziar para que o Espírito entre. Se eu não me esvazio, não entra, eu vivo com a minha mesmice. Está dando para entender o que nós estamos falando? Esse esvaziar-se é uma forma da gente ir se espiritualizando. Você que é seminarista, ex-seminarista, mas ainda está em tempo, pode me corrigir. Você está falando besteira. Pode passar. Tudo que está aqui, EG, Evangelho Gáudio 259, da onde foi tirado? Tudo foi tirado da Evangelho Gáudio. Deste dia em diante de Pentecostes, a luz do mundo e o fogo que Jesus veio acender passa aos apóstolos e se difunde através deles. Eles
eles saíram motivados, cada um foi para um canto. Olha, vários já tinham sido batizados por João, o batismo da conversão, e saíram, e tá bom, você vai continuar. Então, isso deve acontecer conosco. Nós estamos há tempos na caminhada, então, será que a gente está com este acendimento do Espírito, ou a gente está morno, está vindo, cumprir etapa, faço a minha parte, cubro o que o Padre pede, mas estou vindo. Nós precisamos parar de ser um bando de zumbi. Vem, entra todo mundo na missa, aquele bando de zumbi. Sai todo mundo da missa. Depois, vocês estão entendendo? A gente precisa estar unido. Nós não podemos ser um aglomerado de pessoas. Aglomerado de pessoas tem no mercado, na praça, na multidão. Nós não podemos ser, nós devemos ser uma comunidade de fé que entende o que está fazendo, que estamos todos a serviço, que todos estamos crescendo e amadurecendo na fé. Esse é o nosso objetivo, certo? E eu estou na catequese, eu amo dar catequese. A hora que eu perder esse encantamento, entrega. Mara, eu não quero mais, porque é muito importante eu ter isso muito vivo, porque quem está do outro lado espera que você saiba tudo e mais um pouco, certo? Se eu não sei, eu vou procurar saber, então eu preciso ter essa motivação. Agora é a nossa vez, nós somos os apóstolos da vez. Ele escolheu uma equipe de vencedores, agora vai ser a nossa vez. Quem está lendo? Deus está lendo, nós estamos escrevendo a nossa história. Se a gente estivesse escrevendo a Bíblia, hoje eu ia sair e escrever para o coordenador diocesano. Cara Mara, coordenadora diocesana. Estive hoje na comunidade Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Fiquei muito feliz, encontrei o povo muito animado, eles continuam trabalhando, e assim era escrito. De acordo com a época, estava um pouco quente no dia, mas mesmo assim, ninguém desmaiou. Certo? Ninguém desmaiou. Estavam todos compenetrados, porque o Espírito Santo de Deus movia o nosso trabalho. Pronto. E é assim que Deus está lendo a nossa vez, a nossa história. Ele está lendo a gente. Eu falo de um filho inteiro. E é verdade, é no que eu acredito. Pode passar. Ah, não, eu não li. A palavra de Deus assume agora como seu caminho as suas bocas. É o que nós estamos fazendo. Deus precisa do meu braço, da minha voz, certo? Que vai fazer? Além disso, aqui é Pedro falando. Pedro está bonitão, porque o Pedro era mais sisudão, né? Além disso, o Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia, paresia, em voz alta. Então, o que é paresia? Anunciar a segunda vinda. E eles já achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Faz 2019 anos, ainda não voltou. Pode ser que volte. Quando? Não sei. Dois amigos meus morreram. Jesus já deve ter se apresentado. Eu não sei, eu nunca vou. Eu não sei como vai ser. Mas a gente espera, certo? Essa segunda vinda, certo? E em voz alta, em todo tempo e lugar, mesmo contra a corrente. O Espírito Santo sopra em todos os lugares. Ele é que nos move. Está dando para entender o que é evangelizar com o Espírito? Esse ânimo? Vamos lá. O Espírito é o que possuímos de mais íntimo. Ao mesmo tempo, ele nos expulsa do nosso eu para nos pôr a caminho do que nos ultrapassa por todos os lados. É o que eu disse, o esvaziamento. Ele nos expulsa e nos faz fazer parte do corpo místico da igreja. Então, quanto mais eu me esvazio, mais humana eu vou ficando. Porque se eu sou muito presa a princípios, a valores já arcaicos, porque a gente precisa se renovar. A igreja está se renovando o tempo inteiro. O padre falou a alegria do Evangelho, porque não adianta todo mundo vir aqui falar de Deus tudo com cara azeda. É o que o Papa fala, com cara azeda não dá para você falar de Deus. Vem aqui falar de Jesus que morreu na cruz. E eu também estou morta junto com ele. Certo? E vocês têm que entender que é muito bom estar com Jesus. Vocês já acreditaram que é muito bom estar com Jesus? Com essa cara azeda e morta na cruz junto com ele? Não dá. Então você precisa, mas
mas você precisa ter firmeza e ter um olhar firme. O catequista tem que ter um olhar firme, um olhar sensível. Eu preciso enxergar além das aparências, porque cada um que nos chega vem com uma bagagem. Não dá para eu perguntar aqui e eu encontro só o nosso, mas as crianças não vão passar 3 anos ainda. Então a gente vai saber por trás o que vem a história, a gente humaniza a ficha, Joãozinho, mas mora com a avó, porque mora com a avó, porque mora com a tia. Então, com isso, eu me esvazio do eu vou me tornando mais humana, sensível, eu vejo que ela sempre vem com a mesma roupa, vem com o tênis fluidinho, então eu não posso perder nada de vista. Vocês estão entendendo? O catequista tem que ter esse olhar, a gente diferencia. Sendo uma pessoa mais humana, quanto mais humana eu for, mais divino eu devo ser, porque foi isso que Jesus fez. Ele saiu da sua divindade para assumir a nossa humanidade. Quando a gente pede algo para ele, ele entende perfeitamente. Ele foi humano, 100% Deus e 100% humano. Então ele entende os nossos pedidos, certo? Pode passar. Entender o esvaziar-se, tirar a mesmice. Eu sou assim, não vou mudar, azar seu, vai morrer burra, azar seu, não mude mesmo, certo? Tem gente que faz, nossa, eu tenho orgulho de ser humilde, nossa, me orgulho de ser humilde, que espetáculo, então se orgulhe de ser humilde, certo? O Espírito, a um sopro só, nos desliga de nós mesmos e nos liga a um corpo que nos tornou um membro. Isto se eu der abertura, senão eu não me ligo a nada. Eu entro e saio, eu sou esse zumbi que eu falei. Entro, participo de tudo. Oi, tudo bem? Eu vou também, mas nunca está presente, é um zumbizão, entrando, saindo, não se alegra, não se motiva, vamos, tá calor, já tá passando, ó, você tá se abanando de boba, já tá passando, certo? Vocês estão entendendo? Então, a gente vai, um sopro só, o Espírito me liga. É a respiração desse novo corpo que a uma só vez é uno, porque é uno, eu estou com Deus, e múltiplo, conjugando as diversidades. Eu me uno a Deus, se eu estou unido a Deus, eu me uno às diversidades. Para mim não existe diferença. O que nos chega é a imagem de Deus que está nos chegando. Olha, você vê o jeito dele. Que é o jeito dele? Olhe como Jesus olharia. Acolha como Jesus acolheria. Vocês estão entendendo? Isto é espiritualidade amadurecendo, evangelizando com o Espírito. Eu não sou uma pessoa extremamente crítica, certo? Pode passar. É o Espírito que nos sopra a palavra. O Espírito vos recordará o que eu vos tenho dito. O Espírito fala em nós e o que ele nos diz é o Filho, palavra do Pai. Então, Deus pensa, a palavra do Pai é o Filho, o Espírito Santo é que sopra. Como vai entender? É um mistério? Mistério é mistério, não se explica, mas eu tenho que ter essa abertura. Daí eu começo a entender, eu tenho assim uma sensação boa, é uma coisa que me agrada, eu começo a ter um olhar mais assim, apesar de toda a dureza do problema ser enorme, certo? Eu consigo ainda admirar a natureza, admirar Deus, a chuva, do raio, admirar, eu fico diferente, a gente vai se tornando diferente. Tá dando para entender o que nós estamos falando? Pode passar aí. Vamos lá. O meu grau de ansiedade, ele tinha que fazer assim. Mas tá bom. Tá bom. Leiam para mim. Podem daí. Começa de novo, todo mundo junto. Podem daí surgirem algumas dificuldades, porque o Espírito não é o único que fala dentro de nós. Há também a nossa vontade de poder, o nosso medo de dar demais ou de ter que suportar coisas demais. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah não, o Espírito Santo precisa. Não, você está sendo muito boa, você está trabalhando muito. Para que trazer ventilador? Por que ninguém mais trouxe, só eu? Parar de mim, é o Espírito Santo que está soprando, não é você. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado
há também a nossa vontade de poder, e aquilo que eu sou desse jeito, não vou mudar. Eu preciso ter uma abertura e mudando, tomar cuidado com as vozes que eu ouço, certo? São vozes discordantes que podem encobrir e sufocar a voz sem palavras do Espírito. O Espírito sopra e é bom quando ele sopra. Eu chego a rir, às vezes, porque eu estou entendendo. Nossa, é isso. É sério. A gente começa a ter uma sintonia diferente. A gente começa a ficar mais seletiva. Eu não me considero melhor, eu começo a ficar diferente, certo? Por exemplo, Etelvina. Eu antes, Etelvina que trabalha na Caixa. Eu trabalhei 31 anos em banco. Etelvina da Caixa. Há uns 10 anos agora é Etelvina da catequese. Mudou. Eu não sou casada, já faz 30 anos que eu sou separada. Antes era Etelvina do Nelson. Coitado. Já foi, certo? Não é Etelvina do Nelson há 30 anos. Depois foi Etelvina da Caixa, e agora Etelvina, mãe do Tiago e da Thaís, e agora Etelvina catequista. Você vai mudando, certo? Então, a gente vai mudando. Só que aí o que acontece? Eu vou entrando num outro ritmo, numa outra sintonia. Essa seletividade é isso. Antes eu gostava de sair com o pessoal da Caixa, gosto ainda. Só que eles fazem algumas coisas que já não batem com o meu jeito de ser. Não vou mais, eu vou nas festas, me divirto. Só que eu como é que fala? Eu fico na minha. Não retruco, não recrimino, cada um na sua. Eu sou melhor? Não, nós estamos diferentes. E assim é a vida. Nós aqui, a gente se entende, a gente se diverte, a gente está falando, a gente ri. Se vier alguém e falar, nossa, coitada, xarope essa daí, olha o que ela está falando, certo? Vim hoje aqui, com essa lua, todo mundo está lá fora, nos happy hour, e manda ver, vai acabar o mundo, breja para dentro. Tá tudo certo. Não estou dizendo que não seja proibido, mas eu estou falando que a gente começa a modificar. Vocês concordam ou não concordam? A gente fica seletivo, é diferente. Agora, isso não pode me identificar como melhor que você. Não, nós estamos diferentes. Pode passar. Muitas vezes, nada se parece mais com o anjo de luz do que o anjo das trevas. No relato das tentações de Jesus, o tentador faz citações das Escrituras ou promessas de um bem futuro. Ele tentou e fala, o bem é silencioso, o mal não. Certo? Ninguém grita, bem, eu te amo. Você não escuta da casa sua alguém gritando lá que ama. Mas quando está tendo um ranca-rabo, a vizinhança inteira escuta. Ô seu não sei o que. O bem é silencioso, o mal faz barulho, certo? Então a gente tem que tomar cuidado, certo? O anjo do mal falou para Jesus, vai, pula, eu prometo tudo, certo? Jesus na humanidade dele entendeu, porque ele também era Deus. Agora a gente precisa discernir, tem que tomar muito cuidado. Isso, igual a gente vê identificado em desenho animado. O anjinho e o diabinho, né? Assim, vai, eu não vou já, para que eu vou na semana catequética? Não vou, eu vou. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa discernir. Isto faz parte da espiritualidade. Se eu sou evangelizadora com o Espírito, isso daí não entra em conflito. Eu entendo a voz e venho. Mesmo para... Nós vamos sair veículo mais magro, todo mundo hoje. Ótimo! A mulherada adora, né? Pode passar. O mal pode facilmente apresentar-se como um bem, por isso é necessário discernimento espiritual, eu já disse. Identificar aqui e agora a voz que está falando dentro de nós. É necessário ter disponibilidade e confiança absoluta no Espírito. Eu preciso ter essa confiança absoluta para que eu consiga entender. Isso não é da noite para o dia. Eu sei porque se eu fui catequista de crisma, agora faz tempo que eu não tenho grupo de criança, porque eu sou catequista e catequista faz tempo, certo? Mas quando eu tinha lá a minha criançada, nossa,
Eu teve um tempo que eu achava que eu estava abafando, depois eu vi que quanto eu errei, o quanto eu ainda estava chucra, como a gente amadurece, como a gente melhora. Eu falei, meu Deus, quanto erro, mas eu fiz o melhor que eu podia para a época, certo? É igual a palavra de Deus, na época foi assim, escreveu assim, porque a comunidade estava assim. A gente tem que entender tudo isso. Ah, isso é desse jeito, não pode levar a ferro em fogo. Cada tempo o seu tempo, vocês estão entendendo? Mas eu preciso ter esse discernimento. Eu tenho que amadurecer, não posso ficar com aquela fé infantil. Trocou os livros. Vocês usam Crescer em Comunhão aqui, todos? Então, trocou. Ah, mas eu sempre fui catequista, sempre deu certo, eu fiz, vou usar. Ah, tá, eu vou usar, mas eu só vou fazer a primeira parte. Não vou fazer a segunda. Não, é para fazer tudo. Porque alguém mais competente que a gente sentou e falou, olha, se você fizer assim, ambientar e depois você apresentar a palavra dessa forma, o texto bíblico para isso é assim, você vai direcionar as perguntas dessa forma, você vai mandar olhar para essa gravura, você vai cantar isso, pronto. É um encontro, não é só eu ficar lá massacrando, que nem eu. Hoje eu estou só massacrando, porque eu estou dando aula. Hoje é dando aula. Não é um encontro, eu estou dando aula. Certo? Porque nós não estamos, como é que fala? Conversando, nós não estamos partilhando, porque nós não temos tempo. Se fosse o dia inteiro, talvez a gente partilhasse. Agora, o encontro de catequese é diferente. Então, a minha espiritualidade tem que ser muito firme para que eu consiga coordenar isso. Conversar, iluminar com a palavra, ter uma fé amadurecida, não infantil. Ah, hoje eu só vou rezar o terço. É para rezar o terço, sim, mas só rezar o terço não é um encontro. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos também estar aberto para o novo. Pode passar. De novo, nós falando do batismo. Pelo batismo, todo cristão é chamado a ser profeta. O que é o profeta de Deus? Leia para mim. O profeta de Deus. De novo, começa de novo. O profeta de Deus é aquele que fala por ele, que proclama em nome dele, que anuncia a mensagem recebida de Deus. Vocês estão entendendo? O profeta de Deus é esse. Nós somos os profetas do século XXI. A gente fala por ele. Eu só vou falar por ele se eu estiver com ele. Senão, não, eu vou falar por mim. Certo? Eu não vim aqui para falar de mim. Vim falar dele. Pode continuar. Ninguém pode ser um profeta se não tiver uma profunda experiência de encontro com Deus. É preciso conhecê-lo. É preciso saber ouvir a sua voz. É fundamental discernir seus desígnios. O que ele tem? Deus tem um plano para cada um de nós. Certo? Ele tem, desde que nós fomos gerados no ventre materno, ele já tinha lá, o dia que foi lançada a semente, ali ele já colocou tudo que ele queria para nós, tudo, certo? Agora, se pegar essa semente e levar geneticamente e ela for analisada, vai ver que eu tenho pressão alta, eu tenho eritmia, um monte de coisa, mas tudo bem, tomo remédio e me mantenho bem. Eu herdei isso geneticamente da minha mãe, certo? Mas se eu vou ser feliz, se eu vou ralar que nem peão, se eu vou sofrer, se a caminhada vai ser dura, só Deus sabe. Agora, o que tem programado para mim no final? Ele tem um plano para mim. E eu sou agradecida, apesar de, eu sou agradecida e louvo a Deus por tudo. Nossa, agora que eu achei que ia ser fácil, vem essa volta. Tá bom, meu Senhor, se o Senhor quer isso, igual quando eu tive dengue, eu tive uma conversa séria. Se eu estou achando que o Senhor está querendo que eu já vá, porque eu estou mal, eu acho que eu vou morrer. Mas se o senhor achar que eu ainda tenho um monte de coisa para fazer, tudo bem, mas pelo amor de Deus, é viva, pelo amor de Deus. E eu ficava assim com Deus o tempo inteiro. Tem uma imagem de Jesus. Então eu sei, eu não sei qual é o plano. A gente brinca, mas isso dá um certo conforto, é sério. Então é essa intimidade que a gente precisa ir adquirindo. Eu conto com ele, porque eu vou contar com quem mais? Com quem mais? Se não, é só por ti, Jesus, mesmo, certo? É preciso conhecê-lo, já vi tudo isso. Ninguém pode ser profeta sem intimidade com ele. E isso você vai adquirindo com o tempo. Tem hora que você pensa, nossa,
Será que é isso mesmo, meu Deus? Eu não estou entendendo. Mas tá bom, eu aceito. Não é assim que a gente fica, tem hora? Não é? Pode passar. As novinhas aí estão entendendo? Vocês ainda estão no começo, para poder ter tanta desilusão. Mas quando chegar lá, vocês vão entender. As desilusões fazem parte, mas a gente se mantém. É assim mesmo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Uma evangelização com o Espírito é muito diferente de um conjunto de tarefas vividas como uma obrigação pesada, que quase não se tolera ou se suporta, como algo que contradiz nossas próprias inclinações e desejos. Vocês podem parar, tudo está aí na Evangelho Gal. Eu evangelizo com o Espírito, então eu me mantenho tranquilo. Tem hora que eu sei que eu atingi, tem dia que eu sei que eu não atingi. A gente sabe quando a gente dá um bom encontro e sabe quando não dá, certo? Agora, isso para mim é normal, natural. Eu faço uma avaliação, nossa, meu Deus, eu rezei menos hoje, eu preciso rezar mais, eu não estava bem. Agora, o que eu não posso, ai meu Deus, de novo, olha lá, reunião, semana catequética, eu já sei, todo ano eu escuto a mesma coisa. Tá bom, mas então a gente parar de vir na missa. A cada ano a gente ouve a mesma coisa. Ano A, ano B, ano C, depois chega no Advento, os Evangelhos de João, e assim vai. Nas leituras, então vai, carta nessa semana inteira, carta aos Hebreus, e vai indo, vai mudando, certo? A cada ano eu escuto a mesma coisa, mas a gente vai ouvindo diferente, concorda? Nossa, é isso? Nossa, você vai começando a entender isso daí. Eu até fico preocupada, assim, nossa, parece que eu já estou entendendo bastante. Eu estou achando que já está, não sei. Já parece que eu não sei, né? Eu não gosto de pensar muito, porque começa muita gente morrer, agora é só isso. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Nós estamos ficando velhos, é só isso agora daqui para frente. E está tudo certo. É para eu me preocupar? Não, é para eu continuar vivendo. A hora que já vai ter ouvido, sua vez, tá bom, fui. Ah lá, até eu morreu. Pronto, era a minha vez. Certo? Sem muita bobeira. Certo? Pode passar, filho. Eu acho que eu vou espernear. Eu brinco bastante, mas eu vou espernear. Mas que eu vou ter que ir, Ué. Espiritualidade adulta a partir de Jesus Cristo. Falamos até agora em evangelizar com o Espírito. Essa abertura. E a espiritualidade adulta. Eu tenho que entender. Eu posso saber teoricamente o que é Jesus na minha vida. Quem foi Jesus? Mas eu preciso realmente ter essa firmeza. Está dando para vocês entenderem até agora? Que nós estamos conversando? Sim. Vamos mergulhar no mistério? O que vem a ser o mistério? É bom que a gente vai repetindo, né? Parece que foi esse propósito. A Trindade. Cutuca para voltar. Volta. Pequenininho, tá bom, pode deixar assim. Dá para ver. Olha, a Trindade. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Espírito é Deus e o Filho é Deus. A Santíssima Trindade é a parte mais difícil para a gente explicar para as crianças. Nós temos que entender que a nossa catequese ela é cristocêntrica. O que isso significa? Jesus é o centro. Qual é o nosso modelo de catequista? Jesus. Qual é o nosso modelo de espiritualidade? A espiritualidade de Jesus. Vamos ver agora. Eu só vou entender que eu estou madura na fé se eu agora me identificar com essa espiritualidade com Jesus. Ao professarmos nossa fé no Deus Trindade, não podemos pretender decifrar o mistério. Mistério não se explica. Eu fico assim em êxtase, eu olho, é aquilo que eu falei, todo domingo quando eu venho à missa, a hora que o padre consagra, quem já me ouviu falar, eu já falei disso várias vezes, porque é no que eu me pego. O padre faz a consagração, nessa hora a gente não consegue entender o que acontece, mas o Espírito Santo de Deus vem nessa hora, certo? Não é o pão que se transforma em Jesus, é Jesus que vem no pão para nos abastecer, para impregnar. Eu vou comungar
comunhão. Então eu fico impregnada em Deus Trindade, certo? E vou embora bem. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo, certo? Não pretendemos decifrar o mistério de Deus em 3 pessoas, mas simplesmente contemplar que Deus é amor. E muitas vezes a gente participa da missa sem essa contemplação do mistério. Eu estou tão acostumado em todo domingo à missa, venho, o padre vai, eu abaixo a cabeça, tem hora que eu não abaixo, tem hora que eu olho do lado, tem hora que eu fico pensando, certo? Todo mundo sabe da piada que eu falo, o padre está erguendo, eu pensando que eu vou fazer no almoço, o frango, vou fazer frango abaixo, toca o sininho de novo, hoje eu acho que é laranja, sorvete hoje mesmo, certo? A mulher fica preocupada, eu estou brincando, mas nessa hora eu devia estar inteira contemplando o mistério. Nem Spielberg, nem os efeitos especiais do cinema conseguiria fazer o que acontece. Eu trouxe no retiro para as crianças verem. Nessa hora a gente vê a igreja triunfante, a igreja militante e a padecente, todo mundo junto. Lá no altar acontece, os anjos derramam bênçãos e graças para quem está lá louco, que não pode mais fazer nada por si, quem já morreu, está lá no purgatório. Então nós é que vamos mandar nossas orações e as bênçãos e graças vão ser derramadas. Um dia a gente vai estar ali, porque não pense que nós vamos ser escala direto, a não ser que a gente vire santo de uma hora para outra, certo? Mas é Madre Teresa de Calcutá e os outros santos que vão diretão sem escala. Nós vamos padecer ali um pouco, certo? É melhor a gente deixar um monte de amigo rezando pra gente, bastante. Eu vou deixar a poupança para as missas, porque é sério. É sério, porque a gente lá no purgatório não pode mais rezar para si. Então, olha o que acontece na missa. Tem anjos voando, não é só música, tem, como também tem o mal, porque pode ver que tem dia que você não consegue prestar atenção, você quer dormir, você pensa. Então, é muita coisa que acontece. Então, eu faço parte desse mistério. Então, eu tenho que estar muito firme. Vocês estão entendendo? Não é muito fácil ser cristão, mas também não é difícil. Depende de mim. Depende do meu horário. Vim, contemplei. Ele veio, ele prometeu, eu vou embora, mas eu deixo o Espírito Santo e eu vou deixar o alimento. Vocês não estão desamparados. Pode ser catequista. Se eu perguntar de um por um, como foi que você veio? Como foi? Cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Ele nos escolheu. Ele. Certo? A gente trabalha, não é com o padre, a Mara coordena o padre, a gente deve obediência. Mas o nosso pastor maior, o nosso que escolheu é Deus. Ele já sabia. Desde que eu estava lá na barriga da minha mãe, ele já sabia. Aí o Teusina vai ser catequista. Certo? Me convidou, eu entendi do jeito, por fim eu já estava na missa. Eu queria trabalhar na festa. Puseram você catequista. Eu pedi para trabalhar na festa. Aí eu queria trabalhar na festa. Ah, pode, procura lá, velho. Nossa, que bom, você veio ser catequista. Eu não falei que eu queria ser. Foi. É sério, foi assim. Nossa, que ótimo. A gente tá com uma sala e eu já fui sozinha com uma sala. Nossa, eu fui lá comprar um livro. Comprei um livro, comecei a estudar. Nossa, adorei, adorei. E daí era bancária, louca, pensa. Bancário é máquina de fazer louco. Tem algum bancário aqui? Banco é máquina de fazer louco. E da sair viva, certo? E daí pronto, e nunca mais deixei de ser. Então, foi o padre que entendeu errado, não foi. Né? Já estava escrito que era para eu ser catequista. Conto a minha história. Então, nós fazemos parte disso. Na missa a gente faz parte desse mistério. Então, a nossa espiritualidade é muito maior que coisa pequena. Vocês estão entendendo? Pode passar. Alguma pergunta até agora? Tem alguma coisa, as novas aí estão entendendo? Tudo? Sempre tem as novinhas. Vocês são novas, catequista nova? Saiu da Crisma agora ou vocês já estão faz tempo? Eu fiz Crisma ano passado e eu sou catequista do meio do ano passado também. Ah, que belezinha. Os frutos do Espírito. Olha que belezinha. Muito bem. Todo lugar que eu tenho ido tem duas de Cristo. Todo lugar. Estou achando bonito isso. Por que Jesus Cristo nos revelou esse mistério? Certamente não foi para ser um problema. Como que nós vamos entender esse mistério? Para ser um problema para a nossa compreensão. Na realidade, é porque Deus nos ama.
e Ele quer que participemos ainda mais de perto de sua vida de amor. Ele sempre nos amou através de Abraão, e eu fui numa palestra na Semana Brasileira de Catequese com o Frei Carlos Mestre, que é um dos maiores biblistas do país. E ele falou, olha, Deus cansou de ficar escondido. E ele escolhia um, escolhia outro, mas ele cansou. Então ele quis se revelar, a revelação máxima de Deus. Quem foi a revelação máxima de Deus? Jesus Cristo, certo? Pode passar. Olha que bonito, não fui eu que fiz tudo isso comigo. Eu copiei do padre, eu peguei dele, tudo pronto. Eu não sei fazer isso, mas é chique, né? Jesus ensinou, leiam para mim, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viveremos a Ele, e faremos nele a nossa morada. Assim toda pessoa é chamada a ser membro da Trindade. Somos nós, a gente se sente templo da Trindade, nós somos templo vivo do Espírito Santo. Então pensa bem, a gente não pode de jeito nenhum maltratar o outro. O outro é tão querido por Deus, é tão templo do Espírito Santo quanto eu. Eu não tenho esse direito, certo? Então a gente precisa ter esse olhar para tudo, para as crianças, para a família, para todos que vêm na igreja. A gente precisa ser esse diferencial. O padre, quando ele fez essa exortação apostólica, ele conclama a gente para isso. Vamos evangelizar com o Espírito, vamos entender o que o Mestre quer da gente. A gente precisa entender o que é isso. Pode passar. Em nós está o Pai, que nos chamou do nada, insuflou-nos o sopro da vida e deu-nos um nome, confiou-nos uma missão. Quando a gente nasceu, certo? Logo após o nascimento, então, o primeiro suspiro nosso, certo? Então, Deus vem e faz aquele ruá. Lembra o Fabinho falando isso para nós no recado? O ruá, que é o sopro divino. É a partir dessa hora que eu passo a ser centelha divina, certo? Ainda uma criatura de Deus, mas eu tenho o sopro divino. Quando eu sou batizada, eu começo a fazer parte da família de Deus. Eu deixo de ser criatura e faço parte da família. Esse sopro divino, então, eu começo a respirar. Quando eu morro, a gente fala, fulano deu um último suspiro. Aquele ruá é devolvido, Deus toma e a gente vai para frente. Como isso acontece? Não sei, mas ele toma o sopro divino, o ruá, e a gente volta para a eternidade. Tem algum motivo para nós estarmos na Terra? Estamos aqui de passagem, certo? Para cada um ele tem um plano. Então a gente precisa entender que plano é esse. Então em nós está o Pai, que nos chamou do nada e insuflou-nos esse ruá, certo? Escreve R-U-H-A. É isso mesmo. Em nós está o Filho que entregou sua vida por nós, imagem do Filho de Deus, a ser imitada e reproduzida por todos nós. E em nós está o Espírito que nos ilumina e fortalece. Então eu sou um templo vivo da Santíssima Trindade. A nossa catequese é cristocêntrica, trinitária, porque Jesus é o centro, mas eu não perco de vista a Trindade, o mistério. Está dando para entender o que nós estamos falando? Vocês duas estão entendendo? É a parte mais dificinho a gente entender, é a Santíssima Trindade. Está dando para entender? Pode passar. Toda essa realidade começou em nós a terceira vez falando do batismo. Porque o batismo é a coisa mais importante, é a nossa entrada para a vida de Deus. Do Pai somos filhos amados. Do Filho somos irmãos e participamos da mesma vida e do mesmo projeto. Do Espírito Santo recebemos inspiração e impulso para vivermos a vida divina. Às vezes, nossa, faço ou não faço? Você precisa ter essa abertura e confiar, certo? O sexto sentido, o Espírito Santo de Deus Supremo. A gente precisa saber confiar. Pode passar. Podemos então afirmar que ser cristão é acolher, comprometer-se
com o mistério, mais que conhecimento. Não adianta eu ter um cabedal de conhecimento. É deixar-se envolver pela ação do Espírito. A partir disso, eu vou ter uma experiência impactante. Eu vou ter uma transformação. Quanto mais eu entendo o meu papel, eu me encontro com Deus, entendo o que é evangelizar com o Espírito, entendo o que é ter Jesus na minha vida, eu tenho uma experiência impactante. Como foi? Não é um dia, é a cada dia. A conversão é diária, a cada tempo eu vou amadurecendo na fé. Daí eu vou me transformando. É aquilo que eu falei, onde a gente fica mais seletivo, certo? Onde eu ia com muita facilidade, agora eu não vou. E numa boa. Nossa, você fica sozinho, mas quem disse que eu me sinto sozinho? Não, falo sozinho, eu levanto, dou risada, vou e saio. Ah, tudo certo. Não me sinto sozinho. Há 30 anos eu moro sozinho. Quem disse que eu me sinto? Eu estranho até de ter muita gente dentro de casa. Os filhos vêm, né? Adoro, hein? A hora que vai tirar pronto. Volto eu e a Etelvina reinando no meu lar. Ótimo, certo? Eu aprendi a viver assim. Eu não me sinto só. Pode passar. A espiritualidade tem duas dimensões, a mística e a prática da fé. O que é mística? Não. Vamos ver o que é mística. A mística é a ideia-chave que identifica a essência daquilo que temos em vista. É o popular espírito da coisa, vestir a camisa, é ter a vida mergulhada no mistério. Qual é a mística do catequista? A gente evangelizar, apresentar Jesus. A criançada vem para quê? Para ser apresentada para Jesus, para ser familiarizada com o jeito de Jesus ser. Mas para eu deixar as crianças familiarizadas com o jeito de Jesus ser, eu tenho que estar familiarizado. Concorda ou não? Se eu não estou familiarizada, eu não vou conseguir. Se eu não estou encantada, eu não vou encantar ninguém. Se eu não estou convencida, eu não convenço ninguém. Vocês concordam ou não? É aquele que falei, Jesus morreu na cruz. Pronto, eu sou uma múmia aqui na frente, falando de Jesus e não estou sentindo. Eu preciso sentir. Eu estou falando para vocês. Agora, o que eu sinto é o que eu sinto. O que cada um sente, eu não sei, eu não sou Deus. Mas Ele sabe o que vai no coração de cada um. A mística é isso, o vestir a camisa, certo? Os padres da congregação de união, do coração de Jesus, eles vestem a camisa, eles têm a mística do padre de ontem, que ele se identificava no coração de Jesus. Cada um tem uma mística, certo? A mística é a paixão por uma causa. A nossa causa maior é Jesus Cristo. A nossa mística é Jesus. O nosso modelo é Jesus, certo? Tudo isso eu copiei, colei, eu fiz uma postilhinha. Mara, depois se você quiser mandar. Oi? Não, eu... Depois eu tiro do seu foto. Ah, então, mas tudo bem também. Certo? É porque daí isso daqui é difícil você mandar, porque é muita imagem, não chega. E daí eu copiei, colei no Word, tudo isso. E tem até mais coisa, porque eu reduzi essa palestra. Eu reduzi. Mas no Word eu coloquei quase... Pode passar para o computador, passar por e-mail? Né? Pode, já está aí. Depois, ó, já está aí. Eu trouxe, tá aqui a parte do PowerPoint, e eu trouxe o Word para vocês copiarem. Certo? Ah, pronto. Vocês estão vendo o que eu estou falando, o que está diferente aqui, vocês podem anotar, o que não está aqui. Certo? Desculpa, só falei agora, não vai ver. Mas eu gosto de escrever. Mesmo que fale, eu só aprendo escrevendo. Sempre foi assim. É a mística que leva a pessoa não só a se colocar nas mãos de Deus, mas agarrar-se a Ele. Certo? Estou levando bordoada, mas eu não desisto, eu não desanimo. Lá agarrada. A vida nos prega peça, muitas peças, mas eu me agarro a Ele na certeza de que a vida que se entrega se transforma em oferenda agradável. Eu não estou entendendo, mas eu ofereço tudo, eu coloco tudo isso na mão do Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu aceito. Nossa, virou santa? Não, isto é sinal de maturidade. Você começa a sofrer mesmo, porque qualquer coisa você se desespera. Nós não podemos. Isso é um contra-testemunho do cristão, certo? A gente se desesperar é um contra-testemunho. Pode passar. Esse é o místico.
Leiam para mim, quem é o místico? Pessoa profundamente espiritual que tem Deus em si e desenvolve a capacidade de conversar com Ele dentro de si mesma e na comunidade na qual Ele se revela através dos irmãos e irmãs. Autoexplicativo, não precisa nem explicar. O padre Gaetano, que foi pároco, que já morreu, já faz tempo, muitos anos, ele falava, a comunidade, ou ela santifica ou ela inferniza a vida de um padre. E é bem por aí. Porque a comunidade que murmura é uma comunidade que está destinada a ir para o ralo. Porque só murmura, então isso não é de Deus. Tudo que divide não é de Deus. Então a gente precisa ter essa espiritualidade, ter essa mística, certo? Dentro de si. E na comunidade da qual ela se revela. A gente precisa, olha lá fora, veja como eles se amam. Como eram as primeiras comunidades cristãs. Se o povo vê lá, vê que a gente não se entende, Deus me livre eu fazer parte daquela turma lá. Estou fora. Certo? Eu fui num lugar lá, não vai dar certo isso que a igreja está querendo, certo? Falando da idade agora, que vai entrar com 10 anos. Né? Não vai dar certo, um monte de criança agora vai para outra religião e não parava de falar. Uma catequista bem mais velha. Meu Deus, vamos pensar do outro lado. Tá certo que nós vamos ter que quebrar paradigmas, porque todo mundo quer entrar cedo, quer vir logo, quer ir fazer logo. Mas vamos pensar de outra forma. A criançada não entra desde os 6, 7 anos na escola, com 22 acaba, vai fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e depois pronto, fica a vida inteira estudando. Por que agora a catequese está mudando? É mudança de paradigma. Vai fazer com 10, depois acaba com 12, depois vai fazer a crisma, tudo bem, aumentou. É o que a igreja está querendo, a igreja está querendo resgatar o que dava certo antigamente no catecumenato, mas nós estamos fazendo com inspiração catecumenal. O nosso não é o catecumenato propriamente dito, porque a gente não vai deixar de batizar as crianças. Então, a nossa catequese é de inspiração. Vai entrar na idade da razão. Por quê? Para poder entender. Então, o que isso significa? Eu falando para a menina, nós não podemos, nós já começar a colocar lenha na fogueira. Vamos rezar muito para que daqui a pouco o povo entenda isso. Certo? É uma mudança de paradigma. Vai dar certo. Não vai ser já. Nós vamos penar. Quando a gente estiver fazendo inscrição, um monte de gente vai xingar. Sim, mas eu concordo com a senhora, mas o bispo que mandou, de jeito nenhum essa não deve ser a nossa resposta. A nossa resposta, pois é, toda mudança causa um pouco de surpresa para a gente mesmo. Mas a gente espera que vá dar certo, porque com isso as crianças vão querer vão vir à missa com os pais e vão sentir essa vontade de receber o corpo de Cristo. Certo? Isto se tiver uma educação dentro de casa. E infelizmente é isso que está faltando. Mas daí todo mundo está envolvido. Os padres estão envolvidos para poder fazer esse chamado. Certo? Então, e não a gente ficar lá, a menina não parava de martirizar. Vai dar tudo errado, vai. Meu Deus. Você entendeu? Então nós somos os primeiros a ficar massacrando. Então a gente precisa entender. É uma mudança drástica de paradigma. Como foi o nosso livro. A cada 4, 5 encontros tem uma celebração. A gente precisa dar um jeito de começar a fazer acontecer as celebrações. Porque foi pensado assim. Com isso, vamos envolver a família. Então está na hora da gente começar a matar 2 coelhos com uma paulada só. Família e a criança. Na celebração. Aí vai começar a entrar no mistério. Vocês estão entendendo? Esse é o objetivo. Era assim antigamente. Os que ficavam de fora, falaram, nossa, eles estão indo lá naquela igreja receber o tesouro. Que tesouro era esse? Era o catecumenato. Eles iam receber o corpo de Cristo. Hoje em dia, vem fazer primeira comunhão, fica preocupado com a foto, com a roupa, vai lá, come e sai e depois nunca mais vem. Não é isso que a igreja quer mais. Evangelizar com o Espírito, evangelizar com alegria. Eu tenho que ter alegria de receber Jesus. As crianças não têm mais isso. Acabou o encantamento. É tudo imediatismo.
Fala, olha, você vai ser bonzinho, porque mais tarde você vai receber o céu. Não estou nem preocupado, certo? No meu tempo era assim, olha, se você fizer isso, cuidado, você vai queimar no inferno. Haverá choro, ranger de dente, joio e trigo. Eu ficava em estado de choque, morrendo de medo de queimar. Eu nunca achava que eu era trigo, eu achava que era joio. De tanto medo que a gente tinha. São tempos diferentes. Então a igreja quer resgatar um pouco desse respeito, um pouco dessa espiritualidade, um pouco dessas celebrações que eram riquíssimas, certo? Porque hoje em dia é tudo muito en passant, muito rápido, certo? Então é isso que a gente precisa começar a falar o nosso bem mesmo. Na inscrição, só com 10. O bispo mandou. O bispo era igreja. A igreja está pensando numa nova forma. A idade da razão. Eu disse com 7 anos, mas antigamente era antigamente. Certo? Deu para entender? A gente precisa começar a se armar para poder responder, não é? Porque nós vamos ter que conviver com isso, certo? Pode passar. Os catequizandos percebem quando o falar do catequista procede de uma experiência profunda de fé, mas também percebe o contrário. Quando você está blá blá blá, abrindo a boca, não sei, semana que vem eu falo com você. Daí continua, certo? E não dá muita bola. Nossa, eu não sei. É isso mesmo? Então, até o jeito de você responder, você tem que acolher. Nossa, eu não sei o que é isso, mas semana que vem a gente vai ver o que é. Certo? Eu não posso dar uma de superior. Eu e você. Não. Certo? São os interlocutores. O nome de catequizando mudou. Agora são os interlocutores. Porque você fala, eu ouço, eu falo e você me ouve. Certo? Há uma interlocução. Certo? Pode passar. E até que horas? Eu acho que até vai acabar mais cedo. Se acabar mais cedo não faz mal? Não. Mas tem mais assuntos. Se quiser, depois tem outro assunto. Por isso, é sempre importante que o catequista nunca se esqueça do seu primeiro chamado, aceito com temor e também com alegria e sinceridade de disposições. É aquilo que eu falei. Às vezes, com o tempo, a gente vai, ficando morno, perdendo o encanto. Então, é a hora que a gente tem que parar, repensar. Estou rezando, eu tenho que ter horário para oração. Sem oração, o catequista cai. O grupo de catequistas precisa rezar junto, certo? O grupo tem que ter esta unidade, a comunidade e o grupo de catequistas, porque lá não é o grupo de catequistas. Olha que legal, eles estão lá, estão cantando, estão rezando, estão se informando, certo? E também pode falar com ela lá, não são os catequistas. Eu sei de vários lá numa outra comunidade que eu fui, uma sentou do lado, outra do outro, porque elas não se davam. O que é isso? Sério, sério. Na minha paróquia, eu não me conformei com isso. Essa depois eu vou contar para você, não. Eu não sou padre, eu não sou padre. E ele que resolve. Eu não me conformei com isso. Não se dão. Isso é feio, certo? Catequistas por vocação foi gerado no coração de Deus. É isso que eu estou falando. Cada um, Deus já tinha pensado na gente há muito tempo. Pode passar. A palavra de Deus. A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo com o coração. Frei Carlos Messi, naquela palestra dele, ele falava: aquele que vai falar de Jesus, vai falar do Evangelho, não tem familiaridade, você vai ser um impostor, você vai falar do que você não conhece, do que você não sabe. Você precisa ter familiaridade, você precisa decidir. Para você decidir comunicar o Evangelho, você comunica o que você sabe. O catequista é aquele que ecoa. Ecoa o quê? Nas primeiras formações nossas tinha, lembra? Aqueles livros de diretório, a gente ecoa. Eu só vou ecoar aquilo que eu aprendi. Senão eu vou abrir a boca e não vai sair nada. Certo? Era igual a gente ia na escola. A professora falava: olha, cuidado com o Espírito Santo de orelha. Não adianta rezar. Se você não estudou, não vai baixar a Espírito Santo de orelha.
Ela falava isso para nós. Se você se informou, nosso Senhor Jesus, olha, me informei, me ajuda e sai, e sai. Eu me preparei faz 2 dias. Hoje está saindo o que ele quer que eu fale. Eu tenho que falar desse mesmo assunto em vários lugares. E cada um sai de um jeito. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Certo? Pode falar, pode passar. Qual deve ser o rumo de uma espiritualidade adulta para os catequistas de hoje? Atingir a maturidade em Cristo, certo? Seria, Jesus é o Cristo, o nome dele é Jesus, porque ele é o Cristo, o ungido. Nós somos cristãos porque também fomos ungidos no batismo. A nossa função é ser Cristo, ungido, isto é, ser consagrado, o ungido de Deus, o Salvador. Então, para atingir a minha maturidade, eu tenho que agir como Cristo. Não é nenhuma prepotência você querer agir como Cristo, porque é para isso que nós estamos aqui. O nome de Jesus, o nome é Jesus, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Ele é o Cristo, o ungido do Pai. E nós também devemos agir como Cristo, certo? Deu para entender isso? Deu para entender? Pode passar. Ai, achei que era bicho agora. Pode passar. Travou? Uau! Ser adulto em Cristo pode ser uma maneira teológica e clássica de dizer ser humano como Jesus, é o que eu falei. Quanto mais humano eu for, mais eu vou me assemelhar a Jesus. A pessoa humana de Jesus é o nosso modelo, inclusive o nosso modelo de fé. Quanto mais humano, isso eu não sei nem quem falou, isso foi Santo Agostinho, eu não me lembro quem falou. Quanto mais humano eu for, mais divino eu serei. Certo? Acho que foi Santo Agostinho. Foi? Foi, é isso mesmo. Pode passar. Uma espiritualidade de cristãos adultos hoje não pode ser baseada apenas na fé em Jesus, mas também na fé de Jesus. Tem uma fé em Jesus, mas eu tenho que ter a fé de Jesus. Qual foi a fé dele? Ele era Deus, mas tinha uma fé absurda. Eu preciso. Mas qual é o meu objetivo? Ser santo. Nós estamos aqui para isso. Eu tenho que a cada tempo melhorar. Ser santo como meu Pai foi santo. Certo? Não se trata só de crer em Jesus, mas crer como Jesus. É aquilo que eu falei. Eu vou lá, vou dizer meia dúzia de desaforo para ela. O que Jesus faria no meu lugar? Ele não ia fazer esse desaforo. Ele não julgava, ele não pressionava. Veja quando foi aquela, como é que fala, aquela mulher que ia ser apedrejada, Maria Madalena, ia lá e ia ser apedrejada, ele abaixou, não julgou, não criticou. Jesus, o catequista, ele acolheu e falou: vai, não peques mais. Ninguém te julgou, eu também não vou julgar. Ele não falou: diga o que você fez, detalhe. Nós somos assim, eu vou perdoar você, mas olha, nunca mais me faça isso. O que foi que você fez? Não, falo, eu perdoo você, mas até que repetiu o que ela fez. Quer dizer, que raio de perdão é esse? Então, eu tenho que crer como Jesus, fazer como ele fez. Não julga, não pressiona. Então, tem Jesus o catequista. É desse jeito que eu tenho que ser. Certo? Pode passar. Entendido até aqui? Estão morrendo de sono, de calorão, daqui a pouco vai acabar, viu? Não vai doer, vocês vão ter. Concretamente, o que significa crer como Jesus? Leiam para mim. Jesus não pregou sobre si mesmo. Ele anunciou e testemunhou o Pai como Deus que estabelece o seu reino. Para Jesus, o Evangelho significa a boa notícia de que o reino de Deus está vindo. Ele não falou de si, ele veio falar do reino de Deus, e nós também. Certo? Nós viemos falar do reino de Deus. Ele anunciou e testemunhou o Pai. Então nós não devemos só falar, a gente precisa testemunhar. Eu estou aqui porque realmente eu estou convencida. Então eu sou testemunha do Evangelho vivo. Eu tenho que ser uma testemunha. Pode passar. Para ser uma boa notícia.
E é essa fé de Jesus que o leva a ser catequista. Ele nos comunica como vê este Deus, de quem ele é tão íntimo. Jesus revelou um novo rosto de Deus. Fez isso através do seu modo de viver e de trabalhar. Seu discurso mais forte foi sua prática de solidariedade com os pequeninos e oprimidos. Porque antes era só um Deus de temor, aquele Deus opressor. Foi assim, no Antigo Testamento era esse Deus que pregava. E Jesus veio, não, o meu Pai, Abá, Paizinho. E ele fez a gente chamar Deus de Pai, certo? Ele foi a revelação, ele foi o amor em pessoa, ele se entregou por amor, ele foi o pensamento de Deus. Então ele falou, ele revelou um novo rosto de Deus, certo? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Eu fui apresentada por Deus do temor, fui entender o que era o Deus de amor, muito tempo eu já estava adolescente, certo? Não vai fazer xalonha, eu comecei a entender, porque antes não foi para esse Deus que eu fui apresentado. Pode passar. E nós devemos apresentar um Deus de amor. Temos de superar as imagens de Deus e antes de Jesus e testemunhar que Jesus falou de Deus, como o amor que faz nascer o sol sobre os justos e injustos. Toda vez que eu venho para a Pinda, eu passo a vida nos presídios e fico pensando, meu Deus, que coisa horrível que deve ser. Você vê lá aquele bando de gente, as mães, e principalmente vem sempre de ônibus, e aí todo mundo depois entra com aquelas sacolas transparentes, e foi visitar. Meu Deus, certo? E vem e visita, mas veja, chove lá, nasce flor lá, então quer dizer, Deus podia ser aquele que cuida. Não, eles pecaram, porque eles vão sofrer a míngua. Não, chove lá, nasce flor, tem horta, tem tudo, igual para nós. Como assim? Sim, ele ama o pecador, não o pecado. Certo? Isso a gente tem que saber. Ah, mas eu quero que eles morram. Não, eu não posso querer. Deus é que sabe o que ele dá e ele tira. Certo? Então, com o amor que faz nascer o sol, é esse Deus que eu tenho que apresentar. Manda a chuva tanto para os bons como para os maus. Um Deus que não castiga ninguém, nem obriga ninguém a amá-lo, sob pena de ir para o fogo eterno. Ele não se impõe, certo? Ele deixa a gente livre. Quer enterrar o chifre do barranco? Enterre. Problema seu. Depois você vai voltar com o rabo no mão das pernas. Pronto. Vai por ali reto, jovem. Não insiste por lá. Vai pelar. Mas pode ir, está livre. É assim que Deus faz com a gente. Pode passar. Jesus é a grande parábola de Deus. Eu achei muito interessante essa frase que o padre Luiz Gonzaga colocar. Por que é a parábola? Porque ele vem para servir, não para ser servido. Ele faz-se pequeno, quer depender de nós. Ele propõe o seu reino e por querer que o vivamos, aceita que digamos sim ou não à aliança. Ele é a parábola do Pai. Deus contou tudo o que ele queria falar do reino através de Jesus. E Jesus fez isso de uma forma muito simples. Quando ele estava com os pescadores, ele falava, vou fazer de vocês pescadores de homens. Quando ele estava com os lavradores, ele falava, olha, se vocês querem continuar fazendo parte de Deus, vocês têm que se manter unido ao tronco, certo? E adubar, ele estava falando em parábola. Então, Jesus é a grande parábola de Deus, certo? Deu para entender isso? Pensar? Pode passar, já vai acabar. Já vai acabar. Crer como Jesus significa estar aberto para ver Deus no diferente. Leiam para mim. E preferir de tal forma diminuir-se para servir ao outro até chegar a dar a própria vida. Eu vou fazer isso? Sim, nós devemos fazer isso. Certo? Vê esse menininho de 22 anos que acabou de morrer porque entrou na frente da mãe, para a mãe não morrer. Sim, amor é isso. Certo? Vocês não viram isso na televisão? Então, do assalto, o cara ia atirar na mãe, o menino se atirou na frente dela, 22 anos e morreu. Pensa. Então, isso é amor verdadeiro. Certo? Pode passar. Esse formato psicólogo agora, né?
Deus não é uma coisa a mais em nossa vida. Não se revela a nós como um momento particular. Ai, Deus me ouça agora. Não, a gente às vezes invoca Deus. Olha, eu quero que o Senhor me ajude a fazer isso. Então a gente acha que Ele esporadicamente vem me atender. Não, Ele quer ser o tempo inteiro. É Deus Trindade. Eu invoco Jesus, Deus, Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. É a Santíssima Trindade que está comigo o tempo inteiro. Ele se manifesta no concreto da criação de nossa vida. Passa para vocês verem. Deus, ainda falando de Deus. Não fala mais, então eu tirei, eu diminui. Daí lá fala assim, eu vou dizer o que era. Então é quando a gente invoca. Se eu entendo Deus na minha vida, então a minha invocação ou a minha exortação vai ser a mesma coisa para Deus. Eu não preciso invocar a Ele só na hora de desespero. Ele já está. Então, eu sei que o Senhor sabe tudo que está passando, mas Ele quer ouvir de mim. Certo? Então, ele não quer interferência na comunicação. Então, é isso. A minha exortação. Meu Senhor, muito obrigado por... Meu Senhor, me proteja. É a mesma coisa. Ele está ali, prestes a me ouvir o tempo inteiro. Eu não preciso convocar Ele. Agora eu vou chamar Deus. Não, Ele está de olho na minha. O tempo inteiro. Ele é onipotente, onipresente. Certo? E com tudo isso, evangelizamos com o Espírito, crescemos na maturidade com Jesus Cristo, nós vamos entender o que é a espiritualidade mistagógica, que eu falei, quando a gente entende que o padre faz a consagração, nessa hora eu tenho que entender que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. É o mistério da nossa fé, eis o mistério da fé. Certo? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Eu tenho que falar com o coração. Um padre falou, ai de você se fala com palavras vazias. Certo? Como é que é? Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. O nosso coração tem que estar em Deus. Você não pode só falar, é nosso dever, nossa salvação, nosso coração. Não. O nosso coração está em Deus. É nosso dever e nossa salvação. Porque para as pessoas de fora acham que nós somos um bando de papagaio e ficamos repetindo. A gente precisa sentir cada palavra que a gente fala. Até na missa concreta. Quando menti, me afastei de ti. Eu menti, me afastei, perdão, Senhor. Tem sentido, tem significado. Certo? Pode passar. A espiritualidade mistagógica, nós vamos entrar nessa. O catequista sabe perceber Deus como transcendente e absoluto. Está além da nossa razão, mas misteriosamente presente em nosso meio. Eu coloquei essa imagem porque eu tive a felicidade quando eu fui. Eu tenho um sobrinho que mora em Lisboa. Daí eu estava lá na casa dele, nós estamos lá no Cabo da Roca. Alguém já foi até lá, nesse lugar? É um lugar maravilhoso. Segundo Camões, ali ele dizia que ele achava que ali começava um mundo, que era uma imensidão. É sério, eu chorei nessa hora, porque você não entende o absurdo que é. Dá medo, e você fica assim, em êxtase, olhando aquela imensidão do mar e a terra. Ali acaba. Agora, quando teve todos esses incêndios lá em Lisboa, o caminho, nós pegamos, eu via muito, como é que fala? Bombeiro. Eu até perguntei para minha irmã, por que tanto bombeiro? Você disse que pega muito fogo aqui. Depois que nós saímos lá, começou aqueles incêndios horríveis, e morreu todo mundo no caminho. Para chegar nesse lugar, você passa por tudo isso. Mas o lugar é simplesmente uma imensidão. Então é nessa hora que você tem que ter esse vislumbre. Como é que pode alguém não acreditar em Deus? Então o catequista mistagogo tem que perceber no mar, quando você está descendo a Serra do Batuba, você vai pelo Jordão, você ouve Deus na serra, você ouve a grandeza de Deus em tudo. Então é isso que eu estou falando. As crianças ainda, vocês ainda não têm esses encantamentos. Nós, quando vamos ficando mais velhos, a gente começa a perceber, nossa, que lindo. E é bonito, isso faz parte. Pode passar. Isso é uma parte. Não é possível explicar Deus reduzindo a conceitos racionais. Não dá para explicar, certo?
é necessário uma imensidão à luz de Deus, o que nos clareia, ser iniciado no mistério. Eu só vou falar de mistério, vou iniciar a vida das crianças, se eu sou iniciada, não só com palavras, mas principalmente através de celebração litúrgica, com seus símbolos, ritos, sinais e gestos. Se eu não explico, se eu não entendo, não sinto a liturgia, eu não participo da missa, foi o que eu falei. Eu falo, a música me eleva, tudo isso, e eu tenho que passar isso para as crianças. Os sinais, porque a luz, a vela está apagada, certo? A luz de Cristo, mas na verdade não ia acender mesmo por causa do coisa. Quando a gente vai acender o nosso altarzinho com as crianças, a luz de Cristo está iluminando a palavra de Deus. Isso a gente está conduzindo para o mistério. Isso é o catequista mistagogo, certo? Pode passar. Para a vivência de uma autêntica espiritualidade, eu preciso de oração, preciso de entendimento da liturgia e preciso da leitura orante da palavra. Alessio de todo mundo sabe que é leitura orante, né? O nosso livro é baseado na leitura orante da palavra, o Crescer em Comunhão. A oração capacita o catequista para, leiam para mim, entender-se como pessoa humana em relacionamento com Deus, entender a realidade que o rodeia, a diversidade, as diferenças e os dons. A oração me eleva, certo? Como é que eu me comunico? Através da oração, certo? Você precisa fazer esse teste, vai lá, eu já falei, não sei se foi para vocês, não, para vocês eu acho que eu não falei. O Papa fala, num dos livros dele, o Papa Francisco, faça o teste, vão lá na frente do Santíssimo e não leve terço, não leve livro, nada. Fica lá, a gente não sabe, a gente já pega o livro e fica, não, fale com ele, esquece os livros, daí a gente vê, eu faço adoração lá na catedral, nossa, chega gente que chega de caminhão com os livros, tudo bem, mas o Papa pede, faça essa experiência, você e ele, ô Jesus, estou aqui, olha, está difícil a vida, pronto, ou se não fica quieto e olha, e a sua visão tem que transpassar o ostensório, certo? Você precisa, me toca neste momento tão difícil, nossa, a vida está dura, me toca. O bispo, o senhor Dom Wilson, falou numa missa, eu não quero que vocês ponham a mão, nem na capa, nem no ostensório. Façam o contrário, sintam-se tocados por Jesus que está passando no meio de vocês. Ele falou isso. Então, realmente, faça a experiência ao contrário. Não queira tocar, não precisa mostrar a foto, não precisa encostar a carteira. O senhor sabe que eu estou desempregado, o senhor sabe que estou precisando. Conversa, ele tem intimidade. A oração nos eleva, capacita a gente para isso. Fica quietinho. Olha, hoje eu não vou rezar, terço, nada. Fica lá quieto. Quantas vezes? Eu estou falando, esse catequista mistagogo é aquele que para, olha, fica olhando para a seta. Nossa, que lindo, meu Deus, vamos lá. Certo? Hoje na piscina eu faço hidro. Morreram dois do clube lá onde eu estou. O professor lá morreu e o outro que estava com ele, o companheiro. Eu disse, meu Deus, olha, semana passada, mês passado o cara estava aí dando aula. Então aqui, olha que dia lindo. Daí você começa a conversar. Olha, muito obrigada, hoje eu ainda posso fazer. Vai ter dia que eu não vou. O senhor vai me chamar, não vou estar aqui mais. Eu sempre fico falando. Eu não sei que horas vai ser. Mas sempre você está em conversa. Isso é oração. Vocês estão entendendo? Pode passar. A liturgia é essencial. Uma vivência e frequência litúrgica é essencial, que eu acabei de falar. Na centralidade, a gente não pode perder a centralidade do mistério pascal. Todo domingo é o quê? É a memória. Nós estamos fazendo memória do que aconteceu na primeira, última e única missa. Todo domingo a gente faz memória aquele dia, certo? E na liturgia nós sentimos a força do Espírito Santo. É Ele que move. É aquilo tudo que acontece, que eu já falei para vocês. É a igreja militante, triunfante, padecente, todos juntos. A graça de Deus que transborda. O padre que é o intermediário. Então, se eu tenho essa visão mistagógica, o meu olhar vaza o padre. Eu enxergo o próprio Cristo. Nessa hora eu consigo entender, eu estou participando desse mistério, porque ele fez esse mandato na quinta-feira santa.
Toda vez que vocês se reunirem, vocês vão estar fazendo memória a isso. Ao partir o pão e beber o vinho, vocês vão estar em comunhão com Ele. Então eu preciso lembrar disso. Vocês estão entendendo que a nossa igreja é muito rica em símbolo. Agora, às vezes eu estou já acostumado e isso passa a ser rotina normal, não me eleva, não me abastece. Vocês estão entendendo? Então hoje eu vim cutucar vocês com a baracuda, para poder fazer isso de novo. Pode passar. A Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos. Ó, não, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Hoje eu não vou comungar porque parece que vá, comungue-se, a não ser que você esteja em pecado mortal. Mas a gente não pode seguir. Eu preciso da força do alimento de Jesus comigo. Senão, eu vou cair, certo? Pode passar. Comungar o corpo de Cristo significa assimilar a realidade humana de Cristo, identificar-se com Ele no cumprimento da vontade do Pai, certo? Então, comungar é me assemelhar. Eu estou me unindo a Ele e eu sou o templo. Ele vai todo domingo. Eu preciso buscar esse alimento. Vai passar. Nossa, eu estou escorrendo. Toda evangelização está fundada sobre a palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada, certo? Da palavra é tudo isso. Eu ouço, eu medito, eu vivo, eu celebro e testemunho. Senão não faz sentido. Todo domingo eu falo isso, nossa, que bonito, que foi. Tá, agora eu vou ter o meu agir transformador. Lindo que o padre falou. Chega, já esqueço tudo. Não. A nossa catequese é a mesma coisa. Senão, qual o sentido de vir na catequese? Não vai se formar, não vai ter prova. Mas eles precisam ir se melhorando. É um processo, uma caminhada. 3 anos nós vamos caminhar com eles. Certo? A Sagrada Escritura é fonte da evangelização. Por isso é preciso formar-se continuamente na escuta da palavra. A gente precisa ter essa disciplina de oração da palavra. Pode passar. A leitura orante, a lécio divina, entre muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, existe essa privilegiada, que é o exercício da leitura orante, com seus 4 momentos. Leio, medito, oro e contemplo. Primeiro eu leio, depois eu vou meditar, certo? O que Deus quer falar para mim, depois o que eu quero falar com Deus, depois eu contemplo. Essa é a leitura orante. Todo mundo sabe que é leitura orante, aqui eu já perguntei. Favorece o encontro pessoal com Jesus. Quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu participo da comunidade, mais eu vou me encontrando com Jesus. Não é eu me encontrei, olha, fiquei, não. A cada tempo você vai encontrando mais, a cada dia. Invoquemos hoje, invoquemos o Espírito Santo hoje, bem apoiados, não vai acabar mesmo, bem apoiados na oração, sem a qual toda ação corre o risco de ficar vã e o anúncio no fim de contas carecer de alma. A gente precisa sempre invocar o Espírito Santo. O catequista precisa aprender a rezar com os catequizandos e pelos catequizandos, sempre, certo? Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença, que a criançada vai percebendo isso. Pode passar. E eu tenho que perceber também o contrário com eles. Todos. Senhor, pedimos sua luz e as forças necessárias para conseguirmos nos comprometer cada vez mais com a evangelização de nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Agora nós vamos cantar. Cantemos. Vocês sabem esse título lá? Vamos lá. Age, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz, a
alegria esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nossa canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada pela paciência e vamos embora agora com o Nós não vamos ainda não, só um minutinho. Eu queria dizer uma coisa. Para quem veio desde o primeiro dia, pode ter percebido, né? Como um dia. E o que Deus vem falar para nós? Né? Como a Etelvina falou, talvez nós aqui nós possamos, né, falar de novo da vocação de Deus. Né? Falar de novo da minha espiritualidade. Mas o quanto nós recebemos. Né, Lígia? Eu falo da Lígia que ela é a nossa mãe. Né? Ela é o nosso exemplo de catequese. Quantos anos? 50 anos. De catequese? Catequese. Jesus Cristo. Eu tô caminhando, tá, gente? Eu vou 20 aninhos só. 20. 30 anos de celebração litúrgica. Esta música é litúrgica. Estamos ministrando mais liturgicamente da missa. Porque é tirada da palavra de Deus. E quando a gente percebeu, né? O que a Rita falou lá no primeiro dia, né? Sobre o nosso batismo. Ontem foi falado de novo, hoje. A nossa busca da formação, né? A Rita falou lá. Ontem o projeto falou de novo. Hoje a Etelvina veio. Batismo. Da nossa vocação, do nosso primeiro chamado. Quem lembra como que foi? Quem que chamou? Qual que foi a nossa resposta? O que que a gente pensou? Eu, quando me chamaram, eu tinha 13 anos. Meu primeiro pensamento na minha cabeça: eu consegui sair da minha casa, porque meu pai era sargentão, não deixava a gente nem ir para a escola. Eu consegui um tempinho para sair da minha casa, vou conhecer gente nova. Se eu sei ou não sei. De repente estava eu lá, numa sala com 50 adolescentes. Minhas pernas tremiam. 50? 50. Jesus, Minhas hoje em pernas dia é tremiam. pecado. Quando eu olhei aquele povo, eu disfarcei uma viradinha assim, eu falei assim, Jesus, misericórdia, o que eu vou falar, né? Porque as minhas pernas, gente, sinceridade, elas só tinham uma outra, fazer até bonito. Se vocês perceberam, não sou muito de falar. Né? Eu tenho aqui os meus amigos que falam por mim, que tem hora que começando a academia. Se mandar eu falar no microfone, então, Jesus. Eu falo de Jaqueline, não é que ele me quer, ele fala, ai Deus. Eu falo assim, ele vai e fala, por que o senhor faz isso? E depois dali, eu me apaixonei. Eu me apaixonando por isso. Me apaixonando por aquilo que Deus, através de mim fazer. Entendi, eu só falo disso, entendi que eu chego aqui, a Mônica está ali, né? A minha pessoa falou, esse ano eu falei assim, não vou mais, não
quando chegou de noite, eu sonhava com todas as minhas crianças. Eu sonhei com o Marcelo, quem conhece aqui, você conhece o Marcelo. Eu sonhei com o Marcelo, eu sonhei com o Joãozinho, o Pedrinho, o Fulaninho, o Chiquinho, o Cabilo, cara. Eu falava assim, Senhor, o que o Senhor quer, né? Aí o dia que eu estava firme, eu saí da minha casa para trabalhar junto com meu filho, eu estava firme de não mais estar aqui. Quando eu saí na rua, minha filha falou assim, peraí, deixa eu falar um negocinho de você. Ela falou assim, eu acho lindo quando o seu filho abre a boca na mesa dela. Eu quero sentar perto de vocês e me lembrar. Aí eu olhei para ele e falei, né? Porque a gente que é mãe, né? E leva o filho junto com a gente sabe o quanto a gente cobra do filho. Meu filho reza salcainha, tem vezes que ele reza na missa tão correndo que eu não escuto o cão dele assim. Gente, eu sou mãe. Antes de ser coordenadora da catequese, né? Ali a mãe está de experiência para ver isso do filho como é. Porque antes de ser coordenadora, você está pensando, eu sou mãe dele. Aí todo mundo se virou para mim e falou assim, ai mãe, só hoje que eu vou te olhar. Aí eu saí dele e falei assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu ensino meu filho, assim como eu ensino meu filho, eu ensino todas as crianças da catequese. Aí hoje, né, eu ia ter ouvido sinceridade, eu estou maravilhada. Não sei vocês, mas eu fiquei maravilhada com o que ela disse para nós. Outra coisa que a gente sabe que a gente não está vivendo. Em todos os temas da nossa relação, quando eu e a Mônica sentamos, e eu rezava lá na minha casa, pedindo para Deus me iluminar, porque assim a gente sabe, ó, reunião de catequista, quantos catequistas tem? Projetos de catequese, quantos catequistas parecem? Como a Teofina falou, da catequista lá, antes da gente, né, abrir a boca para falar que vai dar certo. E eu sou conhecida como uma coordenadora doida. Louca. Você já ouviu falar de mim, né? Eu invento coisas que não vai dar certo. Me sinto na casa, eu sou doida. Gente, eu não bebo café doce, mas quantas vezes que eu fui fazer visita, eu bebi café aquela meladeza, assim, que saía aquela cardinha só açúcar, assim. E a gente bebe feliz da vida. E várias outras coisas. Então vocês, né, espero em Deus que vocês estejam mesmo assimilando tudo isso para vocês. Porque Deus quer de nós uma nova catequese. As nossas crianças vêm para nós daquele jeito. Né, Lígia? Como foi dito, o pai não está nem aí. Porque hoje, além de ser catequese, nós temos que ser pai e mãe. A gente tem que ser a família da criança. Uma coisa assim que marcou muito a Deus me falando, que nós precisamos não crer em Jesus. Nós precisamos crer como Jesus. Nós precisamos ser igual a Jesus. Como isso é difícil de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que já falei demais. Tem mais 10 minutos para falar. Não, mas pode acabar mais cedo para eles morrerem. Mas não tá nem tá calor. Não, pô. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Seu homem, quer falar alguma coisa? Não. Vocês vão ter a semana inteira a formação? Não, porque amanhã e na sexta nós temos missa na paróquia. Ah, entendi. Então agora nós retornamos às 7 horas, tá? Mesmo horário. Nós vamos usar ali a salinha daquele lado ali na segunda-feira, tá? Aquela ali é menos quente. Copia a apostila aí Copia a apostila para mandar para eles daí, né? Você manda nos e-mails? Eu imprimo também. Ah, tá bom, ué. Para quem não tiver. Aqui a gente faz qualquer coisa. Agora ela vai usar aí. Ô, Mari, rapidinho, pra sua médica. Seu médico tem pressa não. Não, é que assim, eu já participei de 2 formações e essa é a terceira. Assim, tá sendo das 2 a melhor. Não que as outras não foram, mas assim, aqui eu tô me sentindo
dizer que a Rita foi, assim, começou a semana muito legal. Ontem o Rogério também, gostei muito do que o Rogério falou e hoje ela foi espetacular. Porque assim, ó, eu vou falar uma coisa, porque ontem no Rogério, quando o Rogério começou a falar, eu tenho certeza que a maioria falou assim, não, a Rita já falou ontem. Não, tava. Não, foi. Quais foram os outros temas? Foi. Quais Agora. Agora ele quer falar. Está sendo mais informação, né? Esses dias que estão vindo para cá, está sendo mais informação, né, para nós. É que as outras vezes, pela informação, mas parece que passaram assim, dados para nós, que é fazer, deixar de fazer, o que acontece. Esses 3 dias que aconteceu, está sendo informação, está dando informação. Como ela mesmo disse, eu não vim aqui como catequista, eu vim aqui como professora. Então eu estou passando para vocês informações do que é ser catequista. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Todos nós já estamos na caminhada. Eu vim cutucar vocês com a vara curta. Porque isso é normal, a gente dar uma esfriada. É normal, nós somos humanos. É assim mesmo. Mas a cada tempo a gente precisa parar. Pronto, respirar. Daqui para frente, pronto, novo ânimo. Falei, o Espírito Santo planeou hoje aqui o mesmo de Pentecostes. Certo? Então não é qualquer força que a gente tem. É força do Espírito. É essa a ideia. Certo? Eu acho também que rendeu mais ser assim, apesar de estar calor, mas à noite, nos olhos, porque aquele dia inteiro, tem um tal de parar para comer, que daí depois do você almoço acho que eu durmo, daí eu... Olha, gente, sinceridade, até para parar para comer a gente pôs na oração. Porque Porque assim, eu e a Mônica, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre tem que pensar na comida. eu acho que foi bem proveitoso. Não precisa comer, não comer demais. Segunda, vocês vão ter mais informação? Segunda a gente tem, segunda, terça e quarta. Olha, o primeiro dia foi quem é o catequista, a alegria de ser catequista e de ser cristão na igreja, aspecto humano, maturidade e atividade. Onde foi a catequese na missão edificadora da igreja. Engajamento na comunidade, relacionamento de apertura de família, busca de atividade. E foi simples, porque do Evangelho Gaudium, uma coisa que já tinha passado. Agora nós vamos ficar de pé, né? A gente vai embora. Segunda, nós vamos de volta às 7 horas da noite. Tá? E agora nós vamos estender a nossa mão, né? Em agradecimento a Deus e a Etelvina pela disposição dela e tudo aquilo que ela nos ensinou nessa noite. E rezar por ela, pela vida dela, pela família dela, pela missão dela. E tudo aquilo que Deus ainda vai realizar através dela, né? Do sim dela. Porque assim, eu não sei vocês, mas o pouco que eu conheço ela, eu já vi 2 formações dela. Eu acho ela Jesus Cristo, amém. a presença de Deus no meio de nós. É assim que eu sinto quando ela abre a boca. E por ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. nós estivemos sempre sabendo